Boa noite, estamos aqui ao vivo no YouTube, são 7h01. Boa noite a todos. Estamos com a Cíntia aqui, né? E hoje, antes de nossa live, tem um tema muito interessante. A gente vai falar aqui na Propósito Talks sobre estratégias de renda passiva. E antes da gente começar, eu quero fazer uma pergunta para a nossa convidada ilustre, que é a Cíntia Matos. Cíntia, você já imaginou receber um salário todo mês sem precisar trabalhar para isso? Nossa, muito bom, hein? Pois é, esse outros temas aqui a gente vai conversar, vai ser um bate-papo bem leve, né? Aqui nessa noite. Eu estou com a Cíntia Matos. É a sua primeira live, né? Aqui. Isso. A gente está fazendo uma sequência de lives, essa é a primeira, né? De alguma sequência que a gente vai fazer. A Cíntia hoje, ela é consultora e planejadora financeira, sócia fundadora da Prospera Finanças, né? E ela é especialista em finanças comportamentais. Quero agradecer, tá, Cíntia, aí a sua participação para a live e vamos, né, hoje responder aqui alguns temas interessantes dando para nossas audiências, né? Que é bem bacana. Cíntia, Obrigada, tá? Antes de mais nada, pelo convite. Gosto muito de estar aqui conversando com você sempre sobre investimentos e dinheiro e comportamento. Isso tudo envolve aí, né? Ter uma vida com mais qualidade de vida, uma vida que vale a pena ser vivida e a gente utilizando estratégias para que a gente possa estar vivendo essa vida, né? Mas você não se apresentou, né, Elaine? Se apresenta aí, fala um pouquinho do teu trabalho também, que é super importante, né? Ela é da Propósito Health, né? Uma empresa aí. A gente está nesse mercado aí, né? Eu sou advogada de formação, sou consultora e planejadora financeira CFP, eu sou sócia fundadora da Propósito Health, que é uma consultoria independente, Cíntia, que a gente faz um trabalho 360 para os nossos clientes, né? Desde a gestão de investimentos tradicionais, até investimentos alternativos, consultoria e planejamento financeiro. Enfim, a gente entende ali qual é o momento de vida que os nossos clientes estão e a gente procura apoiá-los naquilo que ele precisa, né? Isso trabalhando em prol do cliente, sem conflito de interesse. O que nos interessa aqui é uma mudança de vida para melhor para os nossos clientes, né? É para isso que a gente está aqui, né, Cíntia? Eu digo que nós somos profissionais hoje em dia 360, né? O que você é? Às vezes é muito complicado de dizer, porque planejamento financeiro, né, parece uma coisa assim, não, vamos só organizar a vida que entra, o que sai, orçamento, mas não, existem vários alicerces que constituem um planejamento financeiro, que a gente vai ajudando nossos clientes, entendeu? Então, eu digo hoje que a gente é um profissional 360, né? Que a gente centraliza essa questão do dinheiro e também busca melhores soluções para várias outras questões, seja de proteção tributária, investimentos, evolução patrimonial, né? Orientação de dívidas. Então, é um arsenal de coisas que engloba, e o que a gente não faz, a gente ainda tem como tá orientando, né, indicando, né, no que for preciso, né, dentro dessa esfera toda do mercado financeiro, né, o que nossa importância, né, eu acredito que é bastante grande e que tende, assim, claro, dentro do nosso país, cada vez mais propiciar essa nossa profissão, né, e ajudar as pessoas, né? Não, você tem toda a razão. E quando você fala de planejamento financeiro, né, um dos pilares é a gestão patrimonial e também de investimentos, que é a que a gente está trazendo hoje como tema da nossa live, né? Então, o planejamento financeiro, muita gente acha que é só olhar para orçamento, mas não, né? O planejamento financeiro completo, você olha sobre várias óticas, inclusive o de patrimônio e investimentos, que é o tema da nossa live. E quando a gente fala é curioso assim que quando a gente fala de investimentos no geral, a gente pensa que investimentos, normalmente as pessoas pensam que é você ter um amontoado de produtos e que você tem ali um investimento que cresça ao longo do tempo, mas às vezes sem uma direção clara, né? Então a gente percebe com o atendimento dos nossos clientes no dia a dia que investimentos estratégicos
ele vai muito além e ele conversa muito bem, né, Cíntia, com o próprio planejamento financeiro, né? Como é que A gente segue um protocolo internacional, né? Que vai alinhar os objetivos de vida com os investimentos, né? Perfeito. Quando vem um cliente para mim com algum investimento, a primeira pergunta que a gente faz é perguntar para ele para que aquele investimento, para que vai servir aquele investimento na vida dele, né? Isso que é a principal pergunta, antes de mais nada, dentre outras. E isso, às vezes, até fica uma coisa meio distoante do que a gente vê por aí, né? Existe hoje um arsenal de informações, de influências falando sobre educação, investimentos, mas a gente não vê ninguém falando de uma coisa necessária para aquela pessoa. Será que esse investimento é importante para mim? É adequado nesse momento? Então, a gente possibilita esse link, que é super... Exatamente. E muitas vezes existe uma crença, né, das pessoas dizendo que investir é só acumular patrimônio, sem direção. E exatamente é o que você está falando, né? A gente está aqui para dar uma direção. E quando a gente fala sobre dar uma direção, o tema da nossa live, né, que é estratégia de renda passiva, mas eu acho que é importante aqui a gente explicar para a nossa audiência o que seria a renda passiva, né? Porque às vezes está muito claro assim, para a gente, que a gente trabalha já com isso, mas eu acho que é importante a gente transmitir esse entendimento para quem está aqui nos assistindo, para quem está acompanhando essa live, né? Que, agora ao vivo ou depois gravada, mas eu acho que é importante a gente desmistificar isso, né? O que seria, Cíntia, uma renda passiva? Ela está dentro do arsenal do planejamento, dentro do escopo de uma carteira de investimentos, mas simplificando, renda passiva, né, já traduz um pouco assim, existe a renda ativa e a renda passiva. A renda ativa é toda aquela renda propiciada, formulada através do seu trabalho, do seu tempo e do seu trabalho. Você vai trabalhar, existe um tempo dispensado ali com o trabalho, e você vai receber por hora ou por dia aquele valor. Já a renda passiva, não. A renda passiva, claro, que ela muitas das vezes oriunda do seu trabalho, de algum dinheiro do seu trabalho, mas que você vai utilizar, vai colocar aquela renda de forma que ela possa estar, através dos juros, né, ela vai aumentando, e aquele valor dos juros, de uma rentabilidade determinada, vai periodicamente avolumando dentro daquela base, entendeu? Perfeito. Então a gente pode concluir que a renda passiva é aquela renda onde você a recebe sem fazer esforço ativo, né? Sem esforço. Eu costumo brincar muito com os meus clientes, falar, olha, a renda passiva é aquela renda que você recebe enquanto dorme, né? Para dar uma resumida assim no entendimento. E a renda ativa, então, é aquela renda que você precisa de um esforço, né? Você precisa trocar horas do seu trabalho para você ter uma remuneração, seja o seu salário como CLT, ou como quando você empreende, né? Você colocar esforço na sua atividade profissional para você receber, já renda passiva não. E sabe, Cíntia, assim, muitas pessoas, né? Muitas pessoas estão descobrindo que com o próprio patrimônio dela, elas conseguem administrar uma estratégia de renda passiva. E isso ajuda muito, né? E assim, eu acho que é importante a gente falar aqui, conversar um pouquinho e trazer o que seriam esses benefícios que a renda passiva proporciona, afinal de contas, né? Já que a renda passiva é aquela que vai acontecer sem o nosso esforço, como que a gente chega nela, né? Acho que é importante a gente falar como que a gente chega, como é que os nossos investidores, os nossos clientes, a nossa audiência pode ter aí acesso a ter uma estratégia de renda passiva. Existem investimentos que proporcionam isso? Como é que a gente faria isso? Existe. E, antes de mais nada, os grandes investidores, né, já utilizam de várias técnicas para isso, né? E a gente aqui está querendo trazer para vocês, né, uma democratização desse tipo de estratégia que pode estar dentro da sua carteira. Então, a gente vai falar aqui dos investimentos, mas, por exemplo, de uma maneira bem simples, por exemplo, se você tem um imóvel que você recebe um aluguel todo mês, né? Então você não trabalha, né?
não trabalha para que aquele dinheiro caia lá todo mês. Então, isso, de certa forma, é uma renda passiva, né? Indo para a parte imobiliária, né? Mas dentro dos investimentos, que é a nossa área, existem alguns investimentos, tanto de renda variável como de renda fixa, que propiciam, né, esses dividendos, esse valor caindo ali aos poucos, ali, periodicamente, na sua conta, e aí, unido a uma estratégia, né, a gente vai entender, no caso, quando a gente faz, o cliente tem uma consultoria, ou ele mesmo tem aval para isso, ele vai utilizando essa renda, direcionando para o melhor local onde que ele quer. Tanto para a parte pessoal, né, ou para a parte empresarial também, né? Ele pode também utilizar esse tipo de investimento, né, dentro, assim, de repente, dos lucros, por exemplo, de um negócio, ele pode estar investindo para que ele possa propiciar juros em cima dos lucros, né? Exatamente. Você falou muito bem, Cíntia, porque, assim, quando a gente fala de renda passiva, vem, assim, a primeira percepção que vem de imóveis, né? E a gente sabe, né? Nós brasileiros, nós temos muito enraizada essa cultura que tem um bem imobilizado para gerar uma renda passiva. Mas o que muita gente não sabe é que com seu próprio investimento você consegue também fazer essa operação, né, de renda passiva. Então, você colocou muito bem. Quando você tem ali ações de algumas empresas que pagam dividendos, é uma opção de renda passiva. Na renda fixa, existem alguns títulos que pagam cupons periódicos, que também seria uma estratégia de renda passiva. E uma coisa que muitos investidores, que era só adstrito aos grandes investidores, mas agora está aos pequenos, são as operações de investimentos alternativos, né? Que a gente tem tem crescido bastante, né? E tem sido uma boa alternativa, né? Sim, ele tem sido uma alternativa muito interessante e principalmente porque ele é muito democrático, né? Até alguns anos atrás a gente percebia que esse tipo de investimento ele era muito restrito aos grandes investidores, né? E hoje você já consegue ter um investidor ali pequeno, tradicional, né? Que direcione uma parcela do patrimônio dele para essa renda passiva. Então, eu acho que isso é muito interessante da gente falar. Que como seria isso, né? Um tipo de modalidade, tem os fundos imobiliários, que a nossa audiência deve conhecer muito, mas operações de private equity, que são empresas que não são listadas em bolsa, e elas pagam dividendos, né? Então, é uma alternativa também interessante, né? Como as ações, você vira sócio, né? Você pode também participar dessas tipos de empresas que necessariamente sim ou não podem estar na bolsa, mas são empresas robustas e que agem em vários setores bem sólidos, bem consolidados do nosso Brasil, entendeu? Então, não é uma coisa assim, avulsa, né? De repente, é uma fintech. Não, são empresas já com bastante robustez, né? E que estão à procura, claro, de investimento, né? Capital para poder aumentar a sua produção, a sua expansão, né? Então, é uma outra forma também de estar aí participando, né? Como parte do sócio, né? Mas... E eu gostaria, assim, de falar para a nossa audiência, Cíntia, porque, assim, a gente já sabe quais são os tipos de investimentos, que, inclusive, está disponível agora em operações alternativas, né? Mas, assim, quando é que encaixa isso para o cliente, né? Tanto eu quanto você, nós administramos carteiras de clientes, tanto de investimento quanto de planejamento financeiro, e eu queria trazer, assim, pedir para você trazer um olhar, um case teu, de algum que você lembre, de um cliente seu que utiliza essa estratégia para uma gestão orçamentária mais eficiente. Você consegue lembrar de algum case? Bem, eu tenho uma cliente, né, que ela, né, tem uma dívida, né, de ProUni que ela vai pagar, se formou. Então, é um financiamento, né, ela tem que pagar esse financiamento, e é um valor bem expressivo, bem expressivo, como, né, por exemplo, se fosse de uma casa. E então a gente está uma estratégia para a gente poder ir sanando, né, e abatendo esses valores das mensalidades posteriores com essa estratégia.
e ela tem gostado bastante, né? Porque ela está reaportando, no caso dela, não tem dívidas e ela consegue ali, né, se manter, então ela consegue estar reaportando esse valor que cai, né, na conta dela em outros investimentos. Então, cada vez vai diversificando. Porque uma das questões muito, muito interessantes e primordiais dentro de uma carteira é a diversificação. Sim. É a forma mais simples, mas claro, é simples de se falar, né? Mas às vezes, na hora de você dividir, é um pouquinho mais complexo. Mas é mais simples de você diminuir os riscos, né? Porque a gente aqui não vai enganar vocês, né? Existe tudo existe um risco. Existe um risco. E a gente aqui, como profissional, a gente vai tentando minimizar esses riscos. Sim. Cada vez mais. Para o quê? Para trazer mais segurança para aquele patrimônio e para aquela qualidade de vida ali da família, né? Então, aquele velho jargão, né? Não botar todos os ovos na mesma cesta, né? Então, a gente está fazendo essa estratégia para que ela possa ir pagando e diminuindo essa dívida dela, que é bastante importante ali, para que, aos poucos, também ela possa estar evoluindo no patrimônio dela também, né? Então, deixa eu entender, Cíntia. Vamos lá. A tua cliente, ela tem um valor investido e ela é a sua cliente de planejamento financeiro. E o que estava acontecendo, pelo que eu estou percebendo, é que essa cliente consumia aquele investimento mês a mês para poder pagar aquele financiamento. Hoje, com essa estratégia, né, de parte do patrimônio dela em renda passiva, o que você está fazendo? Você está consumindo só os juros, é isso? E ela está mantendo o principal investido? A renda dela ela não precisa estar... ela continua pagando, mas a gente já está com uma estratégia de poder pagar as mensalidades futuras, né? Então, ela continua pagando as mensalidades dela e a gente vai abatendo aos poucos lá as futuras. E assim vai diminuindo o bolo. Isso pode ser utilizado também, por exemplo, um financiamento imobiliário, né? Quem tem uma casa, que ir diminuindo o valor devido, que é uma boa também estratégia que a gente faz dentro do nosso planejamento para poder estar diminuindo essa dívida, né? Porque muitas das vezes você paga, às vezes, o dobro, o triplo do preço de um imóvel que você compra, com um período muito longo. Então, a gente vai tentando também trazer essa estratégia. No caso, então, fazendo uma conexão com a nossa conversa aqui de renda passiva, basicamente seria você usar os juros desse investimento, ao invés de usar o investimento total, você usa os juros para você, por exemplo, abater e fazendo também pode ser também pode ser utilizado para isso também. Interessante. É bem interessante. Eu vou trazer um case, assim, como a gente está conversando, que ele funciona muito bem para os clientes de gestão orçamentária, assim, como você trouxe aí muito bem esses dois exemplos. Eu tive um caso de um cliente, né, que a gente faz também o planejamento financeiro e patrimonial dele, e a preocupação, da verdade, dele era que ele gostaria de aumentar a rentabilidade média da carteira, por exemplo, e ele queria mitigar aquele risco de mercado que a gente sabe que existe. E aí ele trouxe uma questão, ele falou: Elaine, eu tenho um patrimônio, desse meu patrimônio, cerca ali de 10%, eu gostaria de estar fazendo um investimento que me desse uma possibilidade de um retorno melhor e tudo mais, né? Como é que a gente faria isso? E aí ele até me perguntou: eu coloco na poupança? E aí eu falei assim: bom, vamos fazer junto esse exercício. E aí eu fiz uma projeção, Cíntia, considerando aí a taxa de juros que a gente está, Selic é 15%. Se ele aplica 30 mil na poupança, é claro que a gente trabalha com projeções aqui, né? Ninguém está dando garantia de rentabilidade, isso não existe, mas a gente trabalha com projeções de mercado e balizadores para a gente poder trazer alguma informação para os nossos clientes. Eu fiz um cálculo aqui muito simples, que se ele trouxesse 30 mil e aplicasse na poupança durante 12 meses, o ganho dele no ano seria algo em torno de 2.400 líquido, né? Já que a poupança não tem imposto de renda. E aí eu fiz o mesmo exercício se ele aplicasse num CDB de um banco. CDB, para quem não conhece, é um título de dívida do banco, é uma renda fixa, né? Que normalmente o banco emite, ele te paga uma taxa, em contrapartida você empresta o dinheiro para o banco, é assim. Ele receberia de juros em torno de R$4.000 bruto. E se a gente fosse aplicar o imposto de renda de 17,5% para um ano, isso seria transformado em 3.300. Bom,
mesmo com o imposto de renda, se tornou mais interessante do que a poupança, né? Não é à toa que a gente teve saques aí nos últimos meses da poupança significativos. Mas eu trouxe uma terceira opção para ele. Olha, se nós fizéssemos um aporte numa operação de investimento alternativo, tá? Com uma possibilidade de isenção de imposto de renda, você poderia ter um ganho líquido de 5.400. E foi bem interessante isso, Cíntia, porque a gente está falando que ele, numa operação, pela diversificação, como você bem colocou, ele dobrou o patrimônio dele, né? E ele usou essa estratégia, a gente tem feito essa estratégia com muita inteligência, porque assim, os 30 mil, que virariam 32.400 na poupança, numa operação alternativa, ficaria 35.400, né? Se ele reinveste isso num CDB mesmo, ele transforma isso em potencial 38, 40 mil. Então, a gente vê como é importante ter investimentos estratégicos, Cíntia, para os nossos clientes dentro do planejamento, que é um dos pilares do planejamento, né? Que é o investimento, né? E uma coisa bem importante é alinhado ao perfil do cliente, né? No sem caso, dúvida, sem dúvida. Você falou que ele é conservador, né? Um cliente mais conservador, quer dizer... Esse, na verdade, era moderado, só que a gente respeitou o suitability dele, bem colocado. A gente respeitou o suitability e o que a gente chama de asset allocation, que é um termozinho que o mercado gosta de inglês, mas nada mais significa do que você dividir o patrimônio em vários potinhos. A gente colocou uma fração só desse patrimônio, que seria em torno de 10%, tá? Não é o patrimônio todo dele. Então, nessa diversificação ela funcionaria assim, né? Eu achei muito bacana. E a gente sabe, Cíntia, que um dos pilares da liberdade financeira são investimentos estratégicos, né? Eu ia até fazer, né? Eu também tenho uma cliente igual, parecida com essa, mas ela ainda é conservadora ainda. E eu consegui, né, aos poucos, né, trazer porque no caso aqui que a gente está falando, é um investimento de renda fixa. Ele não chega a ser uma renda variável. O que é renda fixa? É quando você já tem uma previsão lá na frente de quanto que você vai ganhar, né? É quando você empresta, né? E ele tem uma segurança um risco menor, né? Vamos dizer assim, por isso, né? A renda variável é quando você meio que se torna um sócio, né? Então o risco fica um pouquinho maior, né? E ela super conservadora, e eu consegui dar um dinamismo na carteira dela, aliando com outros investimentos esse tipo de investimento, que teve uma rentabilidade muito maior que a Selic, né? Do ano, já um ano que a gente está junto, eu consegui dar um plus, uma rentabilidade a ela muito substancial, que ficou um pouco acima de uma renda fixa comum, né? Que é próxima. Então, isso é muito legal. Sim. O cliente consegue ver crescer e ele não precisa ficar se arriscando a investimentos mais assim, né? Claro que esse tipo de cliente busca uma rentabilidade maior. E também para aquele cliente que quer se arriscar, você também trazer um investimento desse é bom, porque vai diminuir. Ele colocado com os outros investimentos mais arriscados, ele dá uma balanceada e uma diminuída nesse risco. Importante a gente também dizer, porque o cálculo, no final, a gente faz um cálculo geral da carteira com todos os investimentos, arriscados, menos arriscados, para que a gente possa ter uma ideia e estar relacionado também com o perfil do cliente. Então, muito legal, porque é um outro contraponto que a gente tem, né, Elaine? Exatamente assim, um dos pilares da diversificação, por que ela serve, né? Não é só para dividir, colocar os ovos em diferentes cestas, não é só para isso. Quando você tem uma carteira de investimentos e você faz uma diversificação, você divide aquele teu patrimônio em vários potinhos, eu costumo falar assim com meus clientes, você aumenta o seu potencial de retorno, porque você está contrabalanceando. Se uma classe de ativo ela não vai muito bem, a outra tende a ir melhor e puxar. Se alguma for ruim, a outra tende a compensar. Além disso, tem o risco também. Então, além de você potencializar ganho, você mitiga riscos, né? Você
consegue abranger mais aí um crescimento patrimonial, você consegue eficiência tributária, porque quando você inclui investimentos tradicionais que têm imposto de renda com investimentos que não têm imposto de renda, isso acaba repercutindo positivamente no seu patrimônio, né? E aí a gente vê que a renda passiva hoje, né? Quando a gente fala de renda passiva, ela é muito versátil, né? Ela atende tanto ali o cliente que tem um perfil orçamentário descontrolado, que ele ainda não está ali no que a gente chama de controle, né? Ele está ainda consumindo uma parte do dinheiro dele, e aí a gente consegue trazer esse equilíbrio. E é muito interessante isso, né? Porque ele acaba mantendo o valor principal e consumindo só os juros, né? Sem manter. Um exercício interessante que a gente faz aqui com os nossos clientes, Cíntia, que eu acho que também você deve fazer, é o contrário, né? Então, por exemplo, para um cliente desse de orçamento, a gente fala, olha, a gente identifica através das nossas análises quanto que ele precisa, né? Uma renda complementar para que ele não consuma lá o investimento dele todo. Isso acontece muito com meus clientes aqui. Então, por exemplo, eu tive uma família que eles estavam consumindo aproximadamente R$ 1.500 todo mês do investimento. E aí eu falei, bom, se a gente está falando disso, a gente está falando de 18 mil no ano, né? 18 mil no ano a menos no bolso de vocês. E o problema todo, Cíntia, é que eles não estavam conseguindo fazer aporte. E aí eu falei assim, olha, além de vocês irem consumindo, vocês não estão conseguindo repor. E aí o que a gente achou aqui como um ponto de equilíbrio? Eles fizeram uma aplicação, no caso deles foi uma aplicação um pouco maior, né? Foi em torno de 100 mil, mas que garantisse aí aproximadamente esse valor que eles precisavam resgatar todo mês. Então, eles conseguiram manter o valor principal aplicado e só consumindo esses juros. Isso também é uma gestão eficiente, né? E eu espero, né? A gente está fazendo um trabalho para que isso acabe não acontecendo mais, para que eles nem consumam mais a renda. Aí tem um outro trabalho que é a questão da organização. Isso aí. Da organização financeira, para que a gente possa também dar uma enxugada, né? Porque é aquela coisa, né? É o equilíbrio entre o que ganha e o que gasta, né? A gente precisa ter... não existe mágica, a gente precisa fazer com que tenha essa diferença, né? Para que a gente possa estar aportando. E assim, né, os aportes, né, antes de mais nada, dos investimentos, são importantes. Existe uma disciplina e todo um comportamento que você deve assumir, um hábito, para que você possa escalar cada vez mais. A gente não faz mágica, a gente traz os melhores investimentos. Estudos, análises, né? Aos objetivos do cliente, ao perfil dele, mas, claro, vai depender dele muito esses hábitos de estar ali investindo. E, no caso, né, desse investimento alternativo, se não houver dívida, alguma coisa, ele está reaportando até em outro investimento ou em outro contrato, entendeu? Esses investimentos, né? Que ele pode estar fazendo isso tanto na parte pessoal como na parte empresarial. Né? Tudo são estratégias, né? Bem pensadas, calculadas, que uma pessoa pode fazer, uma pessoa que tenha conhecimento, mas a ajuda de uma pessoa de fora, às vezes, é bem interessante para você poder ter um outro olhar, né? Um olhar mais... E, ó, eu vou trazer aqui, quem ficar até o finalzinho da live aqui, tá? A gente até esqueceu de falar. A gente vai trazer uma surpresa aí, eu acho que vale a pena. Fique até o final. Fica até o final, porque a gente vai trazer Elaine vai trazer uma surpresa aí para vocês. Mas assim, Cíntia, então assim, quando é que você acha que cabe, tá? A gente fazer essa estratégia de renda passiva? A gente falou aqui sobre diversos cenários, né? A gente falou aqui de orçamento, a gente falou de investimento, mas assim, dentro de um planejamento financeiro, quando é que você sinaliza ali para o teu cliente uma parte do patrimônio está sendo direcionada para isso? Vai depender muito do cliente, mas assim, a princípio, né, dentro do que segue o protocolo, né, dos investimentos, primeiro a gente precisa olhar a questão de dívidas, né, que é super importante, porque nada, por mais que você volume o seu patrimônio, as dívidas elas podem correr patrimônios milionários, né? Então,
a gente precisa primeiro ir nessa Um vertente. controle orçamentário, né, Cíntia? Um controle orçamentário. Depois, uma coisa que vai trazer, que é principal, não é para rentabilidade, é para proteção, segurança, a reserva de emergência, né? Criar essa disciplina, e até com esse tipo de investimento, a gente consegue, né, fazendo assim, mesmo que a pessoa reaporte em outro investimento, ela pode formar uma reserva, se ela não tiver. É uma outra forma, né? Aos poucos ela vai juntando ali e colocando num investimento que tenha uma liquidez, né? Por causa a reserva de emergência é para isso, é a base de uma construção. Ela precisa estar ali para qualquer imprevisto, sanar qualquer. E dentro também dos negócios existe também a reserva de emergência empresarial, que também é bastante importante. É a saúde financeira da empresa, né? Para quedas sazonais de algumas empresas, né, que tenham variações, né, de caixa, né, sazonais, ou tenham problema de pagamento. É um dinheiro que tem que ficar ali para esses imprevistos. Esse é o objetivo. A reserva de emergência, ela cumpre muito esse objetivo. Inclusive, você está comentando aí, é um dos 3 principais pilares, né? Quando você fala de planejamento, né? Os clientes, às vezes, que nos procuram, eles têm ali tem várias demandas, né? Cada cliente tem um perfil, mas no contexto geral, o que é o tripé de um bom planejamento financeiro? Você ter uma gestão orçamentária superavitária, ou seja, você saber exatamente qual é o teu orçamento, se as suas entradas são iguais às suas saídas, né? E tem que ter esse equilíbrio, né? O ideal é que as suas saídas sejam abaixo das suas entradas, né? Mas quando há esse desequilíbrio, esse desnível, o nosso papel é ajudar os nossos clientes a nivelar e depois até desnivelar para baixo, desnivelar mesmo, né? A questão das saídas. A reserva de emergência, ela é muito importante. Por quê? Imagina, né? Dentro de um plano que a gente consiga fazer com os nossos clientes, ter um imprevisto, ele precise ficar 6 meses, 1 ano, sem ter uma geração de renda. Então, a reserva de emergência ele cumpre o seu objetivo. E quando a gente fala sem geração de renda, e o cliente já tem um patrimônio, a gente vê aí que a estratégia de renda passiva, ela fecha bem esse triângulo, né? Esse pilar, porque a gente fala de investimentos inteligentes, estratégicos e de renda passiva para complementar tudo isso, né? Então, para você ali não ter um desfalque do teu valor, do teu valor principal, né? Que possa comprometer a sua independência financeira, que possa comprometer o seu plano de aposentadoria, né? Muitos clientes até me procuram com alto patrimônio e falam: Elaine, eu estou preocupado, será que esse patrimônio que eu acumulei até agora é suficiente para me aposentar daqui a 10 anos? E aí a gente faz esse cálculo dentro, né, lá da nossa curva, né, de uma curva futura, né? Isso, e é importante a gente calcular essa curva futura, porque foi curioso, eu recebi um cliente esses dias, Cíntia, que ele veio com um patrimônio bem expressivo, e ele veio me procurar justamente com essa preocupação, né? E quando a gente fez um diagnóstico para ele, a gente identificou que esse cliente, embora ele tivesse uma reserva financeira expressiva, né? E eu estou falando ali acima de R$1 milhão, essa reserva, de fato, ela não iria conseguir proporcionar o padrão de vida que ele tem hoje. Por quê? Ele estava fazendo resgates periódicos de um valor muito alto, né? Cerca ali de 15, 20 mil por mês. E isso, ao longo do tempo, ele não estava conseguindo repor. Isso, ao longo do tempo, ia dilapidando. Então, o que a gente identificou? Olha, a gente conseguiu fazer uma estratégia, né, direcionada para uma manutenção de patrimônio com crescimento, porém com uma parte em renda passiva. E isso tem proporcionado um fôlego para ele adicional, né? A gente conseguiu aí reverter, a gente está falando de R$15 mil, a gente conseguiu reverter 180 mil por ano de retiradas, né? E tem ajudado muito essa família, sabe? Então, a gente dá mais tranquilidade, mais previsibilidade, né? Eu acho que a gente está com isso, né, Cíntia? E até para aquele cliente que tem um valor considerável, né? Ele, de repente, já terminou a fase de acumulação, ele vai utilizar, mas ele não sabe exatamente o quanto que ele tem que usar. E aí ele pode dilapidar o que seria 20, 30 anos em 10.
Então, o planejamento financeiro serve para isso também, para entender o quanto que ele pode retirar daquele volume, né? No caso aí, um objetivo para aposentadoria, né? Um projeto de aposentadoria, quanto que ele pode estar tirando periodicamente. Isso também a gente tem como trazer essa claridade em números para o cliente. E, assim, uma coisa muito legal também, Helene, que eu fico vendo, assim, parte até da parte comportamental, assim, né, eu já tenho alguns clientes, né, que tem, né, um valor, já investe, ou estava com o seu dinheiro em poupança, mas quando existe uma coisa assim, que é igual um bichinho, sabe? E todo mundo que começa, né? E a renda passiva serve muito para isso, né? A questão dos dividendos caindo na conta. Ah, sim. Porque uma coisa é você ter aquele dinheiro que você vai colocando lá e ele vai ficar lá, você não pode, às vezes, mexer, porque tem um vencimento e tal, tem um determinado, só vai tirar na época do vencimento. Outra coisa é quando aquele dinheiro cai periodicamente na conta. Não tem coisa, pelo menos quando eu comecei a investir, não tem coisa, assim, quando o bichinho pega, assim, e você vê aquele dinheiro caindo, sem você fazer esforço. Sim. É uma coisa, assim, que você... parece que muda a chave. Muda a chave, a pessoa começa a entender e se instigar a cada vez mais a querer aquele valor caindo, e aí ela se empolga, e tem até uma cliente, foi muito engraçado, que a gente colocou, a primeira aporte caiu na conta dela, ela já está colocando mais. Aumentar. Será que dá para colocar esse valor? Calma, vamos ver aqui como que está a sua carteira e tal. Mas, assim, uma moderação. Estimula, isso dá uma motivação, é diferente quando o dinheiro está lá parado, né? Você vê, às vezes ele cresce, às vezes ele sobe, desce, sobe, desce. Sem você precisar trabalhar para aquilo cai. Verdade. Na conta, não tem uma coisa que estimule mais que isso. É verdade. Assim... E você está falando aí, e eu estou me remetendo aqui, por exemplo, a gente é empreendedor, embora nós sejamos planejadores e consultoras financeiras, a gente empreende no mercado, a gente sabe a dor do empreendedor, né? E eu vou te falar que quando eu comecei a investir em renda passiva, isso aconteceu comigo, né, Cíntia? Eu comecei a ver ali os rendimentos entrando mensalmente, e isso psicologicamente já me dá um conforto, né? Porque a gente se dedica no nosso negócio, a gente se empenha, trabalha, né? Mas a gente sabe que existe a sazonalidade, que é normal, né? Existem os imprevistos, e a gente ter o conforto de ter uma renda mensal, eu falo, olha, o meu investimento ali está me pagando o meu salário por mês, né? Ele está pagando o complemento de salário que me deixa tranquila. Ora, eu preciso usar esse valor que entra na minha conta todo mês lá, a gente vê direitinho. Ora, eu invisto quando eu não preciso, né? Quando o meu negócio tem um fôlego adicional, aí eu vou e invisto. E aí cresce esse monte, né? Esse bolinho. Então, o que você falou é verdade. Assim, o psicológico, ele fica muito mais... ajuda até nisso, a partir do comportamento, né? Para que você consiga entender que aquele dinheiro tem um valor e se você saber utilizar, colocar no melhor... Por favor, né? Estratégico. Ele pode se multiplicar e isso é muito bom, estimula. A pessoa começa a sonhar, ter os seus projetos, né, reacender, isso que a gente quer, que as pessoas lá na frente, o que você quer fazer daqui a 2 anos, o que você quer fazer daqui a 5 anos. Se você perguntar, as pessoas, às vezes, nem sabem, nunca pensaram nisso. Então, a gente quer justamente, Elane, só para não... estimular isso, mas através do uso do dinheiro, que o dinheiro é uma ferramenta, antes de mais nada. A gente tem que entender isso muito bem, né? Porque ele é um ótimo... Ele é um ótimo empregado, um ótimo servo, né? E um péssimo patrão, né? Mas tem que saber usar, você não ficar escravo dele. E ele sim, seu escravo, né? Exatamente. Agora, você está falando uma coisa assim, né? O que a gente vê muito na prática, que chegam investidores até a gente, e eles têm investimentos, e aí quando a gente fala assim, mas qual é a estratégia que você tem hoje? Sabe? Assim, é muito alarmante, mas a maioria das pessoas não sabem. E ter uma estratégia nada mais é do que para que você investe o teu dinheiro?
É para você conquistar a tua liberdade financeira, é para você ter um fôlego adicional. Então, uma das formas que a gente percebe, nós trabalhamos hoje com essa metodologia de direcionar, fazer estratégias direcionadas aos objetivos de vida dos clientes, né? Então, a gente percebe que quando a gente inclui essa estratégia da renda passiva, ela complementa uma estratégia de aposentadoria, ela acaba ali contribuindo muito numa independência financeira, né? Porque a independência financeira não quer dizer que você enriqueceu e você não quer mais trabalhar, mas é você ter um patrimônio suficiente que você consiga trabalhar no seu ritmo, né? Então, a renda passiva, ela traz esse benefício também, ela é muito eclética, eu digo É mais importante do que ganhar altos volumes de renda, é você proporcionar um bem-estar financeiro. E o que é esse bem-estar financeiro? É você ter a segurança de que você vai conseguir pagar suas contas continuamente, Sim. ter essa segurança, né? Periodicamente, por um bom tempo, e propiciar uma liberdade de escolha no presente e no futuro. E o que é essa liberdade? Não é querer fazer tudo, né? Na vida, no dinheiro, como na vida, a gente precisa fazer escolha. A gente aprende na educação financeira isso, a fazer escolhas de acordo com os nossos objetivos, nossas necessidades. É verdade. Então, quando você tem essa segurança e tem essa liberdade, isso aí, independente da renda, isso vai te trazer... É um conforto, né, mental. Conforto mental, saúde financeira, saúde, né, financeira e mental, porque muitos dos problemas mentais ocorrem no físico, né? Problemas financeiros, de você não conseguir dormir, não conseguir trabalhar, raciocinar, pensando no dinheiro, pensando em pagar dívida, tá entendendo? Pensando que precisa comprar alguma coisa para se alimentar, precisa comer, precisa se vestir. E é isso que a gente quer trazer, esse bem-estar financeiro coerente com as suas necessidades, seus objetivos de vida, né? É possível, né, Cíntia? É bem possível. Bom, gente, a gente está chegando aqui, o papo tá bom, né? Mais de 40 minutos de live. A gente trouxe aqui, né, para vocês ficarem até o final. Tem um formulário que a gente vai deixar aqui, tá? Para que quem tiver interesse, né, a gente vai estar proporcionando um diagnóstico financeiro, um check-up financeiro, para que você entenda ali qual é o teu ponto de partida hoje, o que você precisa melhorar para te dar uma direção, tá bom? Vai ser um prazer ajudar. Essa é uma das formas que a gente entende que pode contribuir aí para contribuir, né, para um crescimento mais saudável aí de uma consciência financeira, né, para ajudar as pessoas a terem mais qualidade de vida, mais saúde financeira. E, Cíntia, eu queria que você deixasse uma mensagem final para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores, né, para a nossa audiência. Bem, antes de mais nada, eu quero agradecer, Elaine, o seu convite. Fico muito honrada, sempre estar conversando com você sobre isso, me acrescenta bastante, né, na minha vida, estar conversando com pessoas experientes, e eu quero cada vez mais estar trazendo o que for melhor, né, para as pessoas, mas cercadas de profissionais competentes também é sempre muito bom. A gente faz um time, né, antes de mais nada. E falar, eu trabalho, né, com essa parte de planejamento, né, como eu já tinha dito, também trabalho com a parte de educação financeira, tá? Eu faço também conteúdos na internet, eu tenho YouTube, Instagram, as principais redes aí que eu estou sempre postando conteúdo acerca de finanças pessoais e de finanças comportamentais, que é uma vertente nova que está surgindo, mas porque tudo depende também do comportamento, dos hábitos das pessoas, né? E isso está cada vez mais sacramentado, que muitas das nossas decisões, né? Porque tudo tem a ver com tomada de decisão, né, Elaine? Tomar a decisão de procurar orientação. Não tomar decisão, né? Não tomar decisão também é uma decisão, né? Aí, é uma decisão. Isso tudo tem uma vinculação com a parte emocional, tá? Por mais que a gente ache que a gente está sendo muito racional, por trás existem vários fatores que estão interagindo ali para a nossa tomada de decisão em relação também ao dinheiro, e eu trabalho também com essa parte de
de finanças comportamentais, né, que é aliada ao planejamento, não só na parte técnica, eu alio também a parte comportamental, onde eu faço um diagnóstico comportamental da pessoa, para ela se autoconhecer, entender os seus objetivos, ter mais clareza, porque é isso que a gente quer, justamente isso, trazer luz, né, Elaine? Sim, trazer luz nos investimentos, trazer luz, né, nas suas decisões, a gente quer isso. Então, se você tem interesse, procura, se quiser acessar o meu conteúdo, vai lá, dá uma olhada, se gostar. Tá no link da bio, né, Cíntia? Se quiser dar algum feedback de assunto, eu também estou disposta. Entendeu? Então, eu convido vocês às minhas redes sociais, tá? E terei o maior prazer de estar continuando aí desenvolvendo esse conteúdo para trazer mais clareza aí e fazer com que as pessoas vivam uma vida que vale a pena ser vivida, antes de mais nada, né? É muito importante. Isso é muito importante. Tudo se resume a isso, né? Bom, quero te agradecer também, tá? Por ter aceitado esse convite. Foi um bate-papo bacana, né? Eu acho que o que eu quero trazer aqui de mensagem para a nossa audiência é que através desse tema, nós quisemos transmitir que não é um único investimento, né, que vai estar resolvendo ali sua vida. Investir não é algo complicado, desde que você tenha direcionamento. A gente tem que entender que o dinheiro, né, o investimento, ele acaba sendo um meio para a gente atingir os nossos objetivos, né? Muita gente acha que hoje precisa ter milhões investido para você ter uma renda passiva. Não é assim. A gente consegue hoje trabalhar uma construção disso, tá? E aí você hoje consegue, esse tipo de estrutura, né, de investimento, de estratégia, ela não está somente ali destinada para os grandes investidores. Hoje você consegue também democratizar isso para investidores regulares, quem está começando agora também, tá? E o nosso recado é esse, é que você tenha ali os seus investimentos como um meio para que vocês atinjam os seus objetivos de vida. Isso é muito importante. Seja você atingir a sua liberdade financeira, seja você conseguir ter a consciência que vai se aposentar, isso é muito importante, tá? Ou até mesmo equilibrar o orçamento, tá? Assim como Cíntia, eu também sou consultora e planejadora financeira. Nós estamos aqui, temos aqui na descrição do link, aqui na bio, tá? Os nossos canais das nossas redes sociais. Siga a gente também para estar recebendo conteúdos. E foi um prazer estar com todos. Obrigada aí pela sua atenção, pela sua audiência. E até breve, numa próxima live, que a gente vai trazer um tema. Se você quiser um tema específico, coloca aqui nos comentários para a gente trazer, tá? Eu acho que é importante aqui a gente trazer conteúdos que, de fato, façam sentido para vocês. Sim. Uma boa noite. Obrigada mais uma vez, Cíntia. Obrigada à nossa audiência. Obrigada e boa noite a todos. Boa noite. Um beijo.